Se nós estamos falando sobre sistema respiratório, é importante que a gente conheça as suas principais funções e, lógico, de que ele é formado. Bom, o sistema respiratório, ele é composto pelos pulmões, pela pleura e pelas passagens aéreas que conduzem o ar inspirado, que muitos autores chamam de vias aéreas superiores ou a porção respiratória que vai conduzir o ar até os pulmões. Bem, a pleura ela é subdividida em visceral e costal e nós vamos falar mais profundamente sobre ela numa outra aula. Bom, a pleura também, junto com o sistema respiratório, possui diversas funções, mas nós vamos falar exclusivamente das funções do sistema respiratório como um todo, que são eles: umidificar e aquecer o ar inspirado para que a gente possa ter a melhor maneira, a melhor forma e o melhor jeito de que ocorra as trocas gasosas. Bom, o sistema respiratório também participa do equilíbrio ácido-base, fazendo com que exista uma regulação para aumentar ou diminuir a excreção de dióxido de carbono, que é conhecido para a gente como CO2. Também é de fundamental importância que ele faça as trocas gasosas, que é mais conhecido na fisiologia como o processo de hematose. Fora isso, o sistema respiratório também tem outras funções, como, por exemplo, a olfação na maioria dos animais. E nós vamos estudar detalhadamente cada uma dessas funções. Nós vamos aprender agora como é dividido o sistema respiratório. Bom, o trato respiratório superior também é chamado por alguns fisiologistas como trato respiratório anterior. Tanto faz usar as duas terminologias, tá? E ele é composto pelas narinas, que é onde ocorre a entrada de ar, as fossas nasais, a faringe, que é a nasofaringe, e a laringe, que vão compor toda essa parte que nós vamos chamar de porção condutora de ar. Para que a gente possa entender mais adequadamente, nós vamos mostrar aqui para vocês num animal vivo e também numa peça de estudo anatômico. Então, a gente trouxe aqui a STAR para que a gente possa mostrar para vocês de forma mais prática qual que é a primeira porção do sistema respiratório, que é onde ocorre a entrada de ar, que é correspondente às narinas. As narinas constituem a porção exterior, ou seja, externa ao animal, que tem contato com o meio externo, onde vai absorver o ar, ou seja, é onde o ar vai passar e, por dentro da cavidade nasal, ele vai ser conduzido até os pulmões do animal, que fica localizado na caixa torácica, para que seja feita a sua principal função, que é o quê? As trocas gasosas ou o processo de hematose. Então, a partir das narinas, nós vamos ter as fossas nasais, onde dentro das fossas nasais do animal, nós vamos ter os seios paranasais, onde nós vamos ter todo ele revestido por tecido muscular, onde nós vamos ter a presença das conchas, dos meatos, a nasofaringe até a laringe, que é a entrada aqui onde ocorre a comunicação do sistema respiratório com o sistema digestório, que é chamada de glote. Então, só para a gente exemplificar aqui, então nós temos aqui essa peça, porque a gente não consegue mostrar no animal vivo, essa peça aqui mostrando a entrada da glote. Então, nós temos a laringe aqui, onde aqui dentro nós vamos ter a divisão onde ocorre a comunicação, né? Onde nós temos a traqueia, a entrada da traqueia, e aqui o esôfago do animal. Então, até a entrada da traqueia, nós temos a porção condutora de ar, que é considerada pelos fisiologistas como a primeira parte que compõe o sistema respiratório dos animais, e a partir daí nós temos a traqueia. É importante a gente lembrar
que todo esse processo de passagem de ar por todas essas estruturas, ela sofre aquecimento, umidificação e também esse ar ele é filtrado onde a maioria das impurezas é retida nessa porção condutora de ar, ok? Então, com isso a gente aprendeu a primeira porção, que é o trato respiratório superior. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as estruturas que compõem o sistema respiratório inferior, que, como eu já comecei a falar, nós temos a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e, por último, os alvéolos pulmonares, que é onde ocorre a troca de gás. Então, essas estruturas, em conjunto, elas são chamadas de porção respiratória, mas temos também alguns fisiologistas que acham ou acreditam ou relatam em seus livros textos que a traqueia, os brônquios e os bronquíolos também façam parte da porção condutora do ar. Por quê? Porque eles literalmente conduzem o ar também até os alvéolos, que é onde ocorre as trocas gasosas, ok? Então, vamos mostrar também para vocês, em algumas maquetes que nós temos aqui, quais são essas estruturas para que a gente possa fixar bem e entender como que elas funcionam. Então, olha, aqui nós temos uma peça, tá? Apesar dela ser uma peça humana, ela é semelhante aos animais. Aqui nós temos a traqueia, que vai se bifurcar. Olha, aqui nós temos uma outra imagem, é interessante que a gente possa mostrar para vocês, tá? Para que a gente possa ver a peça inteira, junto com os pulmões, e ela separada para que a gente possa entender como essas estruturas se relacionam. Então, nós temos a traqueia, que dentro dos pulmões nós vamos ter a ramificação dela entre os brônquios principais, tanto esquerdo quanto direito, ok? Então, nós temos os pulmões, as ramificações dos brônquios principais, posteriormente nós vamos ter os bronquíolos secundários e no final nós temos os alvéolos pulmonares. Só para a gente ter uma ideia, eu vou abrir aqui esse pulmão para a gente mostrar para vocês como que é o tecido pulmonar e toda essa parte rosinha pequena aqui, tá? São os alvéolos pulmonares, onde vai ocorrer as trocas gasosas, ou como eu já falei para vocês anteriormente, a hematose. Então, essa é a principal função do sistema respiratório, é fazer com que ocorra as trocas gasosas de acordo com a necessidade do organismo do animal. Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, por causa do conteúdo, né? Mas quer assistir essa aula completa? É só fazer o cadastro aqui, ó, no VET Profissional.